conselho, a gente tem um assento do Ministério de Comunicações, lógico, é de onde nasceu o CPQD, um do Ministério de Ciência e Tecnologia, tem sentido, 2 que são de fomento, ou seja, dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, que a gente tem que ir atrás de recursos aprovados para projetos com interesse, né, nacional. E os demais membros, aqui estão 4 membros que têm assento, na realidade, no governo, né? 2 de fomento e 2 do Ministério da Tecnologia e Comunicações. Todos os demais 8 membros são ou de operadores, clientes brasileiros do CBQD, entidades representativas da comunidade científica e tecnológica e entidades representativas da sociedade civil. Então, por exemplo, a Embraer hoje tem assento no Conselho do CBQD. A UNB, né, a Universidade de Brasília, tem assento hoje no Conselho do CBQD. Bom dia a todos. Meu nome também é Ricardo, fazendo uma versão de para vocês. E eu vou explicar essa questão aqui dos deseducados. Antes disso, só queria fazer um comentário. Tudo que o Sancho falou sobre a questão bancária, eu já sabia, mas eu estou me coçando de raiva aqui, porque eu pago uma taxa mensal na minha conta, eu estou com raiva, eu já sei como é que eu vou reclamar com o gerente do banco. Eu não sabia que era o gerente do banco, porque eles cobram caro e muito caro. Mas vamos lá. Em relação aqui ao nosso projeto, do Deseducar, eu vou passar para vocês alguns temas, dentre eles os desafios relacionados à gestão da educação. Pelo que eu entendi, né? Existem pessoas aqui que são de prefeitura, que trabalham na área de gestão. Então, eu vou passar alguns desafios, não são todos, mas são alguns identificados por nós. Benefícios propostos por esse projeto em relação a esses desafios que eu vou apresentar. A arquitetura do projeto, como ele foi montado, essa questão dos SARs, como é que ele funciona. Componentes e funcionalidades relacionadas ao projeto, quais são os itens que ele atende, como dentro da gestão esse software vai poder prover, que tipo de benefícios e funcionalidades ele tem, e alguns cases. São alguns municípios que nos honram de fazer uso aqui dessa ferramenta. Por favor. Então, em relação aos principais desafios. São desafios que nós identificamos em relação ao gestor público. Um deles, e talvez um dos principais, é a questão da transparência e também da prestação do serviço à população. A eficiência administrativa. Quem for gestor já deve ter passado por isso. Uma das coisas, um dos desafios grandes é você ter em mãos, de forma online, as informações que você precisa, daquela parte, daquele conjunto de temas que você dá. Né? Desde a educação, a gestão das vagas relacionadas às matrículas, fazendo uma compatibilização da demanda com a vaga, ou seja, nós reconhecemos e temos visto com frequência pelo país, nos lugares que nós frequentamos, que é muito difícil essa gestão. Na realidade, é muito comum o receio de não conseguir vaga, que o pai de um aluno vá a uma escola, escreva seu filho, vá a uma segunda escola, escreva novamente, vá eventualmente a uma terceira, faça uma inscrição. O gestor recebe aquilo como sendo, são 3 demandas, quando na verdade não são 3, é apenas uma, mas isso está associado à qualidade da informação que ele tem. Informações relacionadas aos professores e aos diretores, que escola, quantos são, que tipo de matéria leciona, onde ele está, há quanto tempo, enfim. Questões relacionadas ao transporte escolar, nós estamos falando de dinheiro, transporte escolar. Há uma legislação que diz que as crianças que morem a mais de 2 quilômetros da escola têm direito a receber um subsídio, ou recebem dinheiro, ou a prefeitura é obrigada a colocar um transporte, ou ela paga o transporte escolar, não importa. É lei, a criança tem esse direito. O envio das informações ao centro escolar, isso aqui é um desafio bastante importante. Quem for gestor, quem for do município, reconhece isso, sabe que anualmente vocês são obrigados a informar através do Educacesso todas as informações relacionadas à sua rede de educação, quantos alunos, onde eles estão. A cada ano o MEC tem ampliado o nível de exigência em relação às informações. A cada ano ele quer informações mais detalhadas em relação a isso. E mesmo a troca de informação entre as escolas e a Secretaria de Educação.
é frequente, não sei como é aqui no Sul, mas é frequente nos locais em que a gente visita, que em algum lugar da secretaria você tem um armário, alguma coisa, onde você tem ali as comunicações com as escolas. Você coloca ofício, enfim, é esquisito, né? Hoje em dia fala, pô, que jeito estranho, é assim que funciona, em vários deles. Foi comentado aqui, até pelos três, o Ricardo, o Fabiano, o Renato, comentaram, não faz sentido essa nossa reunião aqui. Quando nós falamos do projeto de Educar, a ideia é que o gestor, o secretário de Educação, o prefeito e os gestores de educação em geral tenham em mãos informações da rede como um todo, através de mecanismos de segurança, através de todos os requisitos que fazem parte do projeto da Santa Teresa Monteiro, mas vão poder fazer uso disso através de ferramentas, através de uma infraestrutura bastante simples. Com relação aos componentes do Ciclo Educar, o que tem aqui dentro? Todos os benefícios que eu estou falando, todos os itens que eu estou comentando, o que está aqui dentro? O que é que as prefeituras vão poder fazer uso? O que é que compõe? Foi criado por professores que montaram um cursinho pré-vestibular, que acabou dando muito certo, e a partir daí o grupo começou a se desenvolver, sempre focado nessa área educacional. Então, antes da gente ser empresa de informática, entrando agora no assunto de tecnologia educacional, nós somos escola. Então, tudo aquilo que a gente vai desenvolver em relação à tecnologia educacional é pensado por professores. É diferente de uma empresa de informática que desenvolve conteúdo, desenvolve projetos, produtos para a educação. Então, nós já temos know-how, expertise dentro dessa área, que é a área educacional. A história do grupo, ela, como falei, ela é uma história educacional, e a história da Positiva Informática, especificamente, o início dela foi dentro da faculdade Positivo, fazendo computador, dentro de um projeto de curso de tecnologia que existia na época, na faculdade Positivo ainda. Aí, com o passar do tempo, as escolas Positivo, com a necessidade de tecnologia educacional, começaram a solicitar para a Positiva Informática para buscar e desenvolver um projeto de tecnologia, e esse projeto existe aí, claro que com evoluções no decorrer do tempo, mas há mais de 20 anos esse projeto de tecnologia educacional vem sendo trabalhado e vem sendo implementado. Então, como implantar soluções de tecnologia educacional para o poder público? Nós trouxemos isso lá do privado, há uns 15 anos atrás, e começamos a levar isso para o público. Como fazer isso? Invariavelmente, isso é uma coisa importante de ser lembrado, a inclusão social passa pela inclusão digital. Hoje, a escola que não oferece tecnologia, seja ela qual for, para o aluno, como mediadora nesse processo, ela está se ausentando desse processo de inclusão social. Por quê? Porque todos nós hoje utilizamos tecnologia de alguma forma. Seja o celular, seja o carro que a gente dirige lá com injeção eletrônica, tudo que a gente vai usar hoje, a nossa vida ela é regida por sistemas eletrônicos. O CPQD aqui com muita propriedade colocou o projeto de gestão da educação, que isso é fundamental para os municípios também, para que se organize, para que se tenha informação com consistência e com rapidez, para que quem detém informação detém poder, isso para poder falar diretamente ao município. Então isso é de extrema importância. Então, tudo hoje que se refere a informações e a própria formação do ser humano passa pela inclusão digital. E alguns municípios ainda estão alheios, estão aquém a essa tecnologia. Então é importante agora, ainda mais com esse plano de universalização da banda larga, com o projeto ProUca agora, não sei se todos acompanharam, mas tem até aqui depois eu vou entrar mais detalhadamente rapidinho aqui no processo, mas o governo federal lançou agora, deixa eu abrir aqui, lançou um edital de registro de preços. Nós ganhamos esse edital, foi um registro de 600 mil máquinas, oferecendo computador para os municípios com uma possibilidade de compra num preço muito baixo. Um computador desonerado de impostos, hoje esse computador custa para a região sul R$376. Isso é uma coisa interessante, porque hoje não existe um capital pelo mundo que custe isso, né? A ideia é oferecer acesso à tecnologia, e aí o governo federal trabalhou muito bem trazendo esse tipo de tecnologia. Então,
cada vez mais busca essa inclusão digital, porque sabe-se que a inclusão social passa por aí. E, como eu falei, muitos municípios ainda estão com a tecnologia educacional ainda no momento engatinhando ainda dentro do município. E aí até fiz um comparativo interessante. Hoje, a sala de aula é do século XVI. Ela propicia colaboratividade, ela propicia interação, ela propicia informação automática. Agora, tem que se pensar muito bem como se implementa um projeto, porque isso é uma faca de dois gumes. Né? Se o projeto não for muito bem implementado, pode trazer problemas na escola, vamos entrar mais daqui a pouco nisso. Os professores são do século XX. Nós, professores, não sei se eu sou ouvindo som, parecendo que está cortando. Todos os professores nós professores, eu sou professor da área de biologia, nós somos ainda do século XX, né? Nós somos educados, na verdade nós somos apresentados à tecnologia. As crianças hoje, os alunos hoje, eles já são do século XXI porque eles já nasceram nesse contexto de tecnologia. Isso é uma coisa importante, quer dizer, para eles é muito natural. Para o professor talvez não seja tanto. Para a escola muito menos, porque a escola tem a disposição da escola é uma disposição do século XIX. Então a ideia de implementar um projeto de tecnologia educacional é quebrar alguns paradigmas aí, alguns conceitos que existem em relação à escola e ao processo de ensino-aprendizagem. A ideia é mudar um pouco esse panorama. E como fazer isso? Como implementar um bom projeto? Ter metas muito bem definidas. Quer dizer, o que eu quero do projeto de tecnologia educacional? Quais objetivos eu quero alcançar? Melhoria do entregue, autoestima dos alunos, ter isso muito bem definido. Porque ainda implementa essa tecnologia educacional no poder público sem muita meta, visando só a visibilidade política. Botei um laboratório de informática, isso me equiparou em termos de tecnologia com outras escolas, pronto, está tudo certo. Apareceu no folder e resolveu. A ideia não é essa, a ideia é ter meta muito bem definida e ter acompanhamento. Né? Realizar um bom diagnóstico preliminar, olhar, traçar aí um planejamento e um olhar em cima da educação para verificar exatamente em que ponto se encontra a educação, não só no sentido da tecnologia, mas também no sentido de que nível que a escola está no processo de ensino-aprendizagem. Buscar uma solução que seja constante ao projeto político-pedagógico do município ou do Estado. Não adianta a gente implantar conceitos de retalho no município, não adianta a gente trazer soluções prontas e fechadas para dentro do município. Cada município tem a sua peculiaridade, cada município tem o seu projeto político-pedagógico. Então é importante que a solução seja moldada à realidade daquele município. Foco principal é o professor. Como eu falei, o professor é do século XX ainda. Esse professor precisa ser muito bem formado, porque ele é um dos protagonistas principais ali do processo. Se o professor não for bem formado, se o professor não for bem orientado para o uso da tecnologia, consequentemente o aluno não será, porque ele que é o mediador desse processo. Não vou nem falar transmissor, porque essa ideia de transmissão de conhecimento já passou. Hoje a gente está no processo de colaboratividade. Professores e alunos aprendem juntos. Né? Então a ideia de formar um bom professor é justamente para poder oferecer um projeto que tenha vida própria e tenha autonomia. E aí, um acompanhamento sistemático dos resultados, através de pesquisas. Então, faz-se um diagnóstico preliminar no município, ou no Estado, ou na entidade que seja, onde a gente esteja implementando um processo de tecnologia educacional, implementa-se o projeto e, no decorrer do tempo, faz-se avaliações sistemáticas, para que se veja exatamente aonde que melhorou o rendimento daquele aluno, ou onde melhorou a autoestima. A ideia é, vamos medir aquilo que está sendo implantado. Porque até hoje os projetos de informática são levados para as escolas e lá